E vamos agora ao tema do dia com Minas Gerais, entrando aí ainda mais neste radar da nova economia digital. Temos hoje uma reunião entre a FIENG e a Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para discutir a instalação de grandes data centers e projetos de inteligência artificial aqui no estado. Um investimento bilionário que promete transformar o Triângulo em um polo tecnológico. Rafael Mendonça acompanha este encontro e traz os detalhes aqui no Meio-Dia em Pauta. Boa tarde, Rafael. Olá, Júlio. Boa tarde para você e para todos que estão conosco aqui no Meio-Dia em Pauta. Falamos aqui da sede da FIENG porque o presidente da entidade, Flávio Roscoe, se reúne com o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira, para discutir a instalação do primeiro data center de inteligência artificial da região sudeste, que será no Triângulo Mineiro, e outros assuntos também que envolvem processamento de dados e segurança cibernética. Só para contextualizar, em setembro do ano passado, a Prefeitura de Uberlândia anunciou, em parceria com a empresa norte-americana Art1, a construção do maior data center da América Latina. Mas, afinal de contas, o que é um data center? É uma estrutura física equipada com máquinas, servidores e que será responsável por processar dados digitais. Esse tipo de instalação tem sido cada vez mais demandada, especialmente com o avanço da inteligência artificial e a expansão dos serviços tecnológicos. Só para a gente ter uma noção, a Art1 anunciou um investimento de 6 bilhões de reais na construção de um data center que vai ser em Uberlândia, curiosamente a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. A expectativa é que essa unidade entre em operação ainda neste ano. O empreendimento terá um espaço aí, vai ocupar uma área de 245 mil metros quadrados, com perspectiva de expansão com o passar dos anos. E ela vai ter uma capacidade de 100 megawatts. O objetivo principal é atender a crescente demanda por processamento de dados na América Latina e também em outras regiões do mundo. A empresa também prevê a implantação de outras unidades pelo Brasil, inclusive uma em Maringá, com parceria já fechada. Ao todo, os investimentos no Brasil giram na casa de 15 bilhões de reais e esse encontro tem o objetivo de discutir os impactos e a necessidade cada vez maior desse tipo de instalação para a gente poder ter condições de abrigar todos os dados que são armazenados no meio cibernético. A gente segue acompanhando esse encontro e a avaliação que vai ser feita pelo presidente da FIENG, juntamente com o prefeito de Uberlândia. Vamos trazer mais detalhes aqui ao longo da programação. Da Rede 98, Rafael Mendonça. Obrigado, Rafael Mendonça. A gente ainda na expectativa do que exatamente vai ser debatido entre a FIENG e a Prefeitura de Uberlândia, mas o foco é justamente isso, Gustavo, criar essa grande estrutura de data centers ali na região e transformar o Triângulo Mineiro em um polo digital nessa nova toada de data centers que você sempre fala, muito importante a gente conseguir surfar na crista desta onda. Esse é um dos caminhos quando a gente vê setor público e privado sentando à mesma mesa, colocando o tema em debate, colocando empresas que podem fazer investimentos bilionários em uma área que já é economicamente muito forte para o Estado e para o país também. Sem dúvida. Eu acho que é uma excelente notícia. E, inclusive, tem uma importância até maior, que talvez seja o primeiro caso a ser testado, né? E se funciona da maneira como for tocado, isso acaba sendo referência para fazer isso a Brasil afora, ou, né, inclusive, a dar causalidade mais positiva para a lei que está sendo discutida em termos federais. Né? No final das contas, é atração de capital. Para poder fazer isso, a gente precisa de uma coisa muito importante, que é a questão de energia. Né? E aí vem de novo, a gente tem energia de sobra, a gente tem tanta energia de sobra que falta energia. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para conseguir entregar tudo que é preciso vis-à-vis o risco que a gente passa hoje por conta de curtailment, por conta, né, do operador nacional do sistema estar sobrecarregado, por conta, né, da CDE estar sendo muito mal utilizada, né, e por aí vai. Isso passa por uma temática muito relevante de energia, né, mas assim, a discussão que tem que ser feita é essa, assim, entre
entes públicos e privados tentando fazer a melhor forma, né, de alocação de capital. No final das contas, é isso que a gente quer, assim, é gerar bem-estar econômico no sentido quantitativo, não só no sentido qualitativo. Eu quero ter resultado a partir disso. Eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um belíssimo caso para a gente começar. E só fazendo um parêntese da nossa capacidade, né, de surfar essas ondas. Né, Minas Gerais talvez tenha sido o grande ganhador fora, né, ali Guarulhos e etc., em relação à guerra do e-commerce. O que a gente atraiu de galpão logístico, né, para poder fazer, por exemplo, Extrema, que liga, né, os dois estados e etc., foi muito bem feito porque a gente deu capacidade de segurança jurídica, a gente deu capacidade de alocação de capital, né, e de tocar esses projetos por entes privados, né, a partir de bom desenho das políticas públicas razoáveis. É importante o que disse Gustavo, porque, do ponto de vista político, uma das ações mais contundentes do atual governo, no seu primeiro mandato e nesses anos desse segundo mandato, foi o fato de que criou um panorama de desenvolvimento, um mundo de desenvolvimento, né, um ambiente de desenvolvimento muito mais propício para investimento, para atratividade, Minas Livre para crescer, desburocratização das leis, as missões externas. As missões externas feitas para a captação de investimentos, tudo isso tem esse tipo de resultado. Gustavo fala da energia, mas os data centers e a inteligência artificial consomem também água em grande volume. E é bom de saber que nós temos que ter essas duas preparações, um mundo de água e de energia suficiente para que nós possamos ter, inclusive, o lugar mais atraente para que os data centers se instalem no Brasil. Nós temos capacidade para isso e lembrar duas coisas que são centrais. A nossa posição geográfica, que é fundamental. Nós conversamos com os dois lados do Brasil. Para os dois lados do Brasil conversar, tem que passar por Minas Gerais. E Minas Gerais tem essa possibilidade de capilaridade de rotas e também tem um processo social, econômico-social, meio que síntese do país. Consegue representar as mais variadas realidades sociais e econômicas que o país tem. Então, tudo isso nos dá credencial para isso, mas nós precisamos nos preparar com estrutura suficiente para poder atrair e transformar isso num negócio sólido. Por isso que a gente lembra, vai ter eleição agora em 2026, a nossa maior preocupação a partir do pensamento de quem vai nos governar, independente de quem o vier, é que tenha um compromisso de Estado. Que tenha um compromisso de Estado e não um compromisso de governo. Se tiver um compromisso de Estado, nós vamos continuar tendo círculos virtuosos na economia e no desenvolvimento de Minas.